uma experiência sobrenatural na polícia. Este relato vai ficar guardado na sua memória por um bom tempo. Boa noite, amigos do canal. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês e que Deus cubra todos com seu manto de proteção, luz e bondade. Eu espero que quanto mais precisarem, Ele esteja por perto para segurar suas mãos e guiar os seus caminhos. Hoje eu não vou dizer o meu nome. Eu tenho 43 anos de idade, sou divorciada e não tenho filhos. Eu estou afastada das minhas atividades como policial desde que tudo isso aconteceu. O que eu irei contar para vocês é algo que ainda hoje me aterroriza e causa intensa angústia. Não continuei na polícia depois de presenciar o que eu presenciei. Mesmo 7 anos após o ocorrido, ainda tomo remédios controlados. A minha vida nunca mais foi a mesma. Nada, absolutamente nada até hoje foi capaz de devolver a minha paz. Na época, algumas pessoas me diziam, e algumas ainda dizem, que eu deveria estar preparada para enfrentar as coisas mais pesadas do mundo, já que a profissão que eu escolhi me obriga a lidar com situações impensáveis. Eu juro por Deus que eu achei que estivesse pronta. Mas a vida jogou a realidade na minha cara como um murro certeiro e direto. Eu lembro de cada segundo daquele dia. Eu lembro de cada momento, de cada frase, de cada vibração. Toda a energia que me cercou parecia me esmagar assim que eu saí da cama. Era o final de março do ano de 2016. O meu ex-marido já estava de pé na cozinha fazendo café, enquanto eu me levantava da cama com muita dificuldade. Eu senti uma tontura estranha, combinada com um mal-estar. Eu não sei explicar direito, mas era como tentar caminhar no fundo de uma piscina. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que talvez eu tivesse contraído alguma daquelas doenças que estavam em alta na época, como dengue ou zika, eu não sei. Eu sabia que não era uma gripe comum, porque os sintomas eram completamente diferentes de tudo que eu já tinha sentido antes. Eu cheguei a pensar que eu estava impressionada com uma ocorrência que havia atendido há 2 dias antes. Um homem matou a esposa por ciúmes na frente dos filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 8 anos. Quando eu cheguei à cena do crime, o que mais me impressionou foi o mau cheiro. Não era só um mau cheiro de sangue, era um mau cheiro de morte, um odor tão forte quanto amônico, mas ao mesmo tempo mais leve. Lembro-me de sentir entorpecida naquela situação. Aquele mau cheiro entrou pelas minhas narinas e parece que nunca mais saiu da minha cabeça. Era como o cheiro de uma cebola começando a apodrecer, ácido, doce e nauseante. Naquela manhã, eu acordei sentindo aquele mau cheiro uma outra vez. Por isso eu achei que era algo psicológico e que passaria com o tempo, mas eu estava enganado. Na época eu estava na corporação havia apenas 3 meses. Algo que ninguém te conta é que os casos mais violentos são jogados direto no colo dos novatos. Acredito que não seja por maldade, mas para nos dar um choque de realidade. Eles querem que a gente entenda que aquela polícia glamourosa que vemos nos filmes está longe da nossa realidade. Na minha primeira ocorrência, eu precisei cobrir o corpo de um homem recém-assassinado. Enquanto eu tentava prender a lona com algumas pedras, a massa de sangue e carne que havia se tornado sua cabeça sempre escapava e atraía mais meu olhar como um imã. Além dessa visão que levou tempo para desaparecer da minha mente, eu me lembro perfeitamente da família desesperada ao lado do corpo. A filha mais nova, de uns 7 ou 8 anos de idade, chorava muito e queria abraçar o pai,
pedindo para que ele voltasse para casa. Eu nunca achei que seria fácil ser policial. Eu não tinha ilusões de que eu estaria protegida de toda a maldade do mundo. Mas eu confesso, eu não estava pronta para ver crianças mortas, corpos decepados, cadáveres jogados em matagais como se fossem animais sem dono. Voltando àquela manhã, parecia que eu carregava comigo toda a energia pesada do mundo. Quando eu cheguei à cozinha, me sentei. O meu ex-marido colocou uma xícara de café na minha frente e perguntou se eu estava bem. Ele sabia que o meu trabalho estava destruindo a minha saúde mental e sugeriu várias vezes que eu desistisse. Mas teimosa, eu dizia que um dia eu iria me acostumar. Se você conhece algum policial, talvez já tenha percebido como muitos parecem duros, fechados, sem encontrar graça nas coisas comuns da vida. Aprendi nesses meses que a maldade humana endurece o coração a ponto de transformá-lo quase em pedra. Agora imagine o que um policial com 20 ou 30 anos de serviço já foi obrigado a ver. Ouçam o que eu digo, meus amigos. São poucas as pessoas que podemos confiar de verdade. Essa grande lição eu aprendi com todos aqueles cadáveres que nunca me disseram uma única palavra. Por favor, perdoem esse pequeno, grande desabafo. Hoje, como já mencionei, eu estou sozinha. Não costumo sair de casa e não tenho com quem conversar. Não me casei novamente e vivo afastada de tudo. Daqui a pouco, vocês entenderão o porquê. Depois do café, melhorei um pouco, tomei um antiácido e fui para o trabalho. Peguei uma carona com meu ex-esposo que me deixou na porta do batalhão antes de seguir para o emprego dele. Enquanto eu trocava de roupa, aquela mesma sensação que eu senti pela manhã voltou, mas com menos intensidade. Aquele mau cheiro de sangue que eu descrevi como algo semelhante ao odor de cebola vinha de vez em quando e fazia o meu estômago embrulhar. Mal tive tempo de me trocar e o meu rádio já estava tocando. Era uma ocorrência urgente. O meu parceiro já me esperava no carro com o motor ligado. A central havia recebido a ligação de um homem relatando muitos gritos vindo da casa ao lado, onde vivia uma família composta por um casal e suas 3 filhas pequenas. Segundo ele, os gritos haviam começado na madrugada e mesmo naquela hora da manhã, os mesmos gritos continuavam. Ele até mencionou que era costume daquelas pessoas ficarem acordadas até tarde, aparentemente realizando cultos religiosos. Apesar de todo o barulho que faziam, aqueles gritos não eram normais. Ele temia que alguém estivesse sendo machucado lá dentro daquela casa. Corri para dentro do carro e partimos em disparada com a sirene ligada, rumo ao local da ocorrência. A casa era grande, com um muro bem alto. Era evidente que a família tinha boas condições financeiras. Quando descemos do carro, logo percebemos que algumas pessoas já estavam aglomeradas no portão. Os gritos eram distintos. O desespero das mulheres e crianças contrastava com os gritos graves e guturais de um homem. Os gritos femininos eram carregados de pavor, enquanto os do homem não pareciam indicar uma dor física. Era algo mais profundo, quase como se a alma dele estivesse sendo dilacerada. Tentamos naquele momento forçar o portão, porém sem sucesso. Ele era de alumínio e muito resistente. Um vizinho na hora apareceu com uma escada que usamos para entrar. Amigos, a visão que tivemos ao entrar à porta, que já estava aberta, foi completamente aterradora. Era como se estivéssemos em um cenário de guerra. Os móveis da sala estavam quase todos destruídos. Havia objetos virados e fragmentos em pedaços minúsculos, como se tivessem explodido. Observando melhor,
vimos imagens que não sabíamos identificar. Seriam santos ou representações de entidades malignas? Sei lá, era tudo muito estranho. Aquele cheiro era sufocante. Uma mistura de velas queimando, muitas velas, diga-se de passagem, e aquele odor que eu já havia descrito como sangue. Perguntei ao meu parceiro se ele também sentia aquilo, e ele me respondeu bem sério que sim. O que me deixou mais tranquila, pois eu não estava imaginando coisas. Assim que entramos, os gritos cessaram completamente. Restavam apenas os odores que se misturavam, criando uma atmosfera completamente perturbadora. Acendemos a luz e vimos ratos por toda parte, caminhando sobre o que parecia ser cadáver de um animal pequeno. Talvez um filhote de porco ou cabra, não sei. Com as armas em punho, começamos a anunciar a nossa presença, pedindo que qualquer pessoa na casa saísse com as mãos para cima. Porém, não houve resposta. Percorremos o andar inferior para garantir que não havia ninguém. Segundo os vizinhos, os quartos ficavam no andar de cima, de onde vinham os gritos. Quando chegamos ao pé da escada, logo percebemos a origem daquele mau cheiro intenso. O carpete que forrava os degraus estava encharcado de sangue. Era como uma cachoeira rubra descendo do andar superior. Meu parceiro pegou o rádio, solicitou reforços imediatamente, pois algo muito grave havia acontecido ali enquanto ele falava. O grito horripilante de uma criança ecoou lá de cima. Esse grito, na mesma hora, fez o meu coração gelar. Eu não sei, um instinto materno é algo que apenas uma mãe pode sentir. Mas mesmo sem nunca ter sido mãe, naquele momento eu senti algo dentro de mim que me mandava subir lá e proteger aquela criança. E foi exatamente o que eu fiz. Existem certos protocolos e procedimentos que um policial aprende nos treinamentos da academia, mas naquela hora eu fui contra todos eles. Subi aqueles degraus sem qualquer tipo de proteção ou cobertura do meu parceiro. Se houvesse alguém armado lá em cima, com certeza teria me acertado facilmente, já que subi de peito aberto sem me preocupar com a minha própria segurança. Até hoje eu não sei como ou por que eu fiz aquilo. Quando eu cheguei no piso superior, bem ao centro do pequeno corredor que levava aos quartos, eu vi o que até hoje eu acredito ser o próprio demônio. Estava ali me olhando fixamente. Estava uma figura cadavérica, como se flutuasse acima do chão. Não havia nada naquela imagem que lembrasse uma figura humana. O corpo era um grande borrão branco e cintilante, que iluminava todo o corredor com sua própria luz. Acima do que parecia ser o pescoço, havia uma grande cabeça arredondada, com dentes à mostra e olhos saltados das órbitas. Eu ainda apontava minha arma para aquela coisa, como se estivesse diante de um bandido ou ladrão, sem conseguir acreditar ou processar o que via. Para quem, como todos da corporação, e até o meu ex-marido, não acredita no que eu estou dizendo, só posso dar um conselho: agarrem-se com Deus. Façam isso de forma que nada e nem ninguém com intenções malignas ou diabólicas tenha motivos para encostar na sua vida ou na vida das pessoas que você ama. Eu não estou contando algo tão pessoal e íntimo em busca de reconhecimento, fama ou qualquer coisa do tipo, já que nem o meu nome eu quero divulgar. O meu parceiro subiu logo atrás de mim e também presenciou aquilo, porém, diferente de mim. Ele não viu a tal figura, mas sentiu uma energia tão maligna que parecia até sufocá-lo. Mais uma vez, aquele mau cheiro de sangue tomou conta do ambiente, agora misturado com um forte odor de enxofre. Era tão repulsivo que comecei a vomitar ali mesmo no local.
O meu parceiro percebeu um interruptor no topo da escada e acendeu a luz. E quando finalmente eu parei de vomitar e olhei novamente para onde aquela figura estava, não havia mais nada. Encostados na porta de um quarto fechado, estavam 2 corpos. Pelas roupas, percebi que eram de um homem e uma mulher. Ambos tinham enormes cortes no peito que iam do pescoço até quase o umbigo. O corpo da mulher ainda exalava um pequeno jato de sangue, o que me fez pensar que talvez ela ainda estivesse viva. Mas, ao observar a falta de brilho em seus olhos e a expressão vazia de seu rosto, eu percebi que estava morta. Com as luzes acesas, começamos a chamar pelas crianças, que provavelmente deveriam estar escondidas nos quartos. Identificamos-nos como policiais e garantimos que estavam ali para ajudá-las. Como não houvesse resposta, pedimos que se afastassem das portas, pois arrombaríamos para entrar. Ainda sem retorno, derrubamos as portas dos 2 quartos. No primeiro quarto, que parecia ser do casal, procuramos por todo o lado, mas não havia ninguém. No segundo quarto, havia um beliche e um berço encostado na parede. Mais uma vez vasculhamos cada canto, mas não encontramos ninguém. Além dos quartos, havia um banheiro no final do corredor, onde também verificamos, porém sem sucesso. Não haviam sinais de fuga. As janelas eram protegidas por grades grossas, tornando impossível que alguém tivesse escapado por elas. Quando o reforço chegou, diversas buscas foram feitas, mas até hoje, passados quase 7 anos, aquelas crianças jamais foram encontradas. Meus amigos, eu convivo até hoje com aquelas sensações. Aquele cheiro ainda me acompanha às vezes até fora dos meus sonhos. O grito desesperado daquela menina ainda me faz acordar assustada durante a noite. Passei por várias sessões com psicólogos e psiquiatras da corporação que sempre tentaram me convencer de que a figura que eu vi no topo da escada era uma manifestação do meu subconsciente. Diziam que era uma projeção causada pela podridão humana, que eu era forçado a enfrentar diariamente e que havia tomado forma e eu precisava fazê-la sumir do meu pensamento, como se isso fosse algo fácil de fazer. Eu nunca me senti tão insultado em toda a minha vida quando um psiquiatra sugeriu que eu havia tido uma espécie de alucinação. Ele usou o termo técnico para explicar que a nossa mente pode ser capaz de fazer esses tipos de projeções, como se materializasse algum medo ou trauma guardado em nosso subconsciente, e que isso poderia ser uma espécie de mecanismo de defesa. Amigos, o que eu sei é que ainda não inventaram um remédio capaz de expulsar o mal presente no mundo, e mesmo lutando contra ele, ainda consigo sentir que está à espreita, apenas aguardando uma oportunidade para tomar forma novamente. Esse é o meu relato. Eu espero que gostem. Fiquem com Deus. O encontro com o sobrenatural que mudou uma vida. Boa noite a todos do canal. Eu vou contar um caso que meu pai sempre me relatava. Ele foi policial militar durante toda a sua vida, amava a profissão, respeitava a farda e tinha muito orgulho de ser policial. Ele contou vários casos envolvendo o sobrenatural. Ele foi chamado para atender situações diversas, como pessoas que se alegavam ver entes queridos já falecidos e outros eventos inexplicáveis. Contudo, teve um caso que marcou profundamente, transformando a sua vida para sempre. Quando era jovem, ele gostava de festas e bagunças, mas esse fato foi tão impactante que o levou a se converter e seguir em uma igreja evangélica. Com o tempo, tornou-se pastor nessa mesma igreja. Ele raramente relatava essa história,
mas quando fazia, dizia que era algo impossível para negar o que viu. Agora eu irei narrar esse relato, como se ele estivesse contando diretamente com as palavras dele. Olá a todos, o meu nome é Capitão Gouveia. Eu sou nascido na cidade de Estrela d'Alva, em Minas Gerais. O que eu irei relatar aqui aconteceu quando eu tinha 14 anos de corporação. Era uma noite de dezembro do ano de 1996. Eu estava de plantão na delegacia da cidade de Diamantina, no interior de Minas Gerais. Naquela época, a cidade era pequena, com cerca de 38 mil habitantes. Como é típico de verão, o dia estava começando quente e uma tempestade se formou no fim da tarde, trazendo quedas de barreiras e atoleiros. Quando foi por volta das 19 horas, chegou à delegacia a Dona Márcia. Estava aflita. Ela era dona de uma pousada e nos informou que o seu marido, o senhor Dionísio, não havia retornado de uma cidade vizinha, onde fora buscar mercadorias. Temia que ele estivesse preso em algum atoleiro ou devido a uma barreira caída. O caminho até a cidade vizinha era uma estrada de chão de terra batida, com muitas curvas e lama causada pela chuva. Prontamente, chamei o soldado Batista, pegamos lanternas e cordas e partimos na viatura, que na época era um Fusca, popularmente conhecido como Baratinha. Era o veículo padrão da frota policial naquela época, pois era robusto e eficiente para terrenos difíceis. A noite estava extremamente escura, iluminada apenas pelos relâmpagos. A chuva havia diminuído, mas as estradas estavam um verdadeiro desafio, cheias de buracos e lama. Após meia hora de percurso, enfim avistamos algo à frente. Era o carro do senhor Dionísio. Estava caído em uma vala sob uma árvore. Enquanto nos aproximávamos, vimos uma luz de lanterna vindo do alto da árvore. Era o senhor Dionísio, acenando desesperadamente em nossa direção. O meu parceiro, vendo, abaixou o vidro da viatura e gritou: "Seu Dionísio, o que está fazendo aí em cima? Ficou louco?" O senhor Dionísio, visivelmente apavorado, respondeu: "Não desçam do carro, peguem suas armas, o Satanás está aqui, quer nos matar." Naquele momento, eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Antes que pudéssemos reagir, ouvimos um som assustador vindo de trás do carro do senhor Dionísio. Era um uivo, mas não um uivo qualquer. Aquele som parecia carregar uma presença maligna. Algo começou a se levantar no meio da escuridão. A criatura, com mais de 2 metros de altura, tinha olhos brilhando em um vermelho intenso. Naquela escuridão, aquele ser veio diretamente em nossa direção, com um olhar de puro ódio. Parecia até que arrancaria nossas almas apenas com o poder daqueles olhos. Até hoje eu tenho um pesadelo com eles. De repente, ouvimos uma pancada forte no porta-malas do carro. O seu Dionísio gritou e o ser avançou em nossa direção. Eu estava atônito enquanto meu parceiro tentava manter a calma. O monstro parou bem na frente do carro, nos encarando fixamente, como se estudasse nossos movimentos. Então ele se pôs de 4 patas e começou a rodear o veículo, dando batidas violentas contra a carroceria da viatura. Em um certo momento, a criatura parou ao lado da porta do carona e começou a bater com a cabeça e o corpo contra ela, como se tentasse entrar. Desesperado, o meu parceiro não pensou 2 vezes. Sacou seu revólver 38 e disparou dali mesmo contra a porta, atingindo a lataria por dentro. Os tiros fizeram o animal recuar um pouco, até que ele desapareceu do nosso campo de visão. O desespero havia tomado conta de todos nós. Tentávamos raciocinar, mas o medo era paralisante. Seu Dionísio estava em choque, murmurando que aquilo era o fim,
que Satanás estava sobre a terra e que iríamos morrer ali naquele local. Ele então começou a falar coisas desconexas enquanto eu tentava acalmá-lo. Eu disse a ele que entrar em pânico não ajudaria em nada. De repente, o silêncio tomou conta do lugar. O ar parecia mais pesado. Seu Dionísio ainda estava paralisado e começou a murmurar até gritar. É um lobisomem! É um lobisomem! Ele só vai parar quando pegar um da gente. Aquelas palavras gelaram meu sangue. Ele mencionou que a sua avó sempre contava histórias sobre esses seres e naquele momento ninguém duvidava que fossem reais. Olhei para o meu parceiro e disse: não podemos simplesmente irmos embora. Se sairmos daqui, mais cedo ou mais tarde ele vai nos pegar e será o fim de todos nós. Nós juramos que protegeremos quem precisasse. Agora precisamos nos recompor, verificar nossas munições e enfrentar esse demônio. Foi quando nessa mesma noite ouvimos novamente barulho de passos pesados, como se algo estivesse se aproximando rapidamente. O meu parceiro, ainda tenso, conferiu a munição e me olhou com uma expressão de medo absoluto. O que fazemos agora, capitão? Ele perguntou com a voz bem trêmula. Foi então que, sem mais avisos, o monstro apareceu novamente, saindo do meio das sombras. Os seus olhos vermelhos brilhavam como brasas e o seu corpo monstruoso se erguia imponentemente diante de nós. Naquele momento eu senti um mau cheiro de carne podre no ar e a tensão era quase palpável. Não havia mais espaço para hesitação. Vamos enfrentar agora essa coisa, disse eu com uma voz firme, tentando manter a compostura. Olha, foco na criatura, hein? Se ela se aproximar, disparamos. A criatura avançou e instintivamente o meu parceiro e eu apontamos nossas armas e disparamos repentinamente, mas os tiros não pareciam fazer efeito. O ser parou por um momento, encarando-nos com um olhar de ódio ainda mais intenso, como se alimentasse do medo que irradiávamos. Foi então que a tempestade, que até então parecia ter dado uma trégua, voltou a se intensificar. Relâmpagos iluminavam o céu e o som do trovão retumbava como se o próprio céu estivesse em fúria. A criatura, que já parecia imbatível, começou a recuar. Seus passos tornaram-se mais apressados até que desapareceu na escuridão daquela noite. Ficamos ali por um longo tempo sem saber o que fazer, pois o medo estava impresso em nossos corações. A sensação de que algo muito maior do que nós havia nos encarado era completamente aterrorizante, pois sabíamos que aquela criatura não era um simples ser da natureza, mas algo muito mais profundo e maligno. Após algum tempo a calma voltou e o silêncio novamente dominou o ambiente. Decidimos finalmente retirar o senhor Dionísio de cima da árvore e levá-lo de volta para a cidade. Ele estava em um estado de choque profundo e mal conseguia falar. Chegamos à delegacia lá por volta das 2 horas da manhã. Seu Dionísio, após muito tempo de silêncio, disse apenas: Satanás esteve lá, ele nos observava e estávamos mortos naquele momento. A experiência naquela noite ficou marcada em minha vida de uma maneira que nenhuma outra situação poderia. Mesmo após muitos anos de serviço, nunca mais presenciei algo como aquilo. Eu sabia que algo muito além da compreensão humana havia acontecido naquela noite. O medo e a angústia daquela criatura nunca me abandonaram, e ao longo dos anos essa experiência me fez refletir sobre a vida, sobre o que está além do que podemos ver e sobre o que realmente habita nas sombras. Foi por causa desse evento que anos depois eu me converti e encontrei um novo propósito. A experiência de enfrentar algo sobrenatural, algo que nenhum treinamento ou habilidade poderia nos preparar, me mostrou quão frágil e vulnerável somos. Hoje, como pastor, eu tento transmitir a paz que eu encontrei após aquele encontro com o desconhecido. Aquele encontro com o lobisomem, ou seja lá o que fosse,
mudou a minha vida para sempre. Hoje, sempre que eu olho para uma noite escura, eu sinto um arrepio terrível na minha espinha, pois eu sei que o mundo pode esconder mais mistérios do que podemos compreender. Esse é o meu relato. Eu espero que tenham gostado. Eu desejo a todos uma ótima noite. O grito da criatura. Boa noite. O que eu irei compartilhar é algo muito assustador, mas não entrarei em todos os detalhes, até porque seria uma história longa. Além disso, não revelarei o meu nome por ser um policial civil e por isso poderia me prejudicar de alguma forma. Eu tenho 48 anos de idade e, como mencionei, eu sou um policial desde os meus 21. Eu já vi muita coisa na vida, muitos tipos de pessoas e até corpos sem vida, mas isso nunca me afetou. Também nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais ou criaturas místicas, pelo menos até um certo episódio em minha vida. No ano de 98 eu fui para Minas Gerais com a minha família para passarmos uns dias de férias na cidade de Carangola, no bairro chamado Pimenta. Como eu era jovem e da cidade grande, não foi difícil arrumar uma garota. Então todas as noites íamos à igreja e de lá íamos para um outro lugar qualquer com a menina até que eu a levava de volta para casa. Mas em uma certa noite, que curiosamente não era de lua cheia, algo inexplicável aconteceu. Já era tarde, lá por volta das 3 horas da manhã, quando eu a deixei em casa e comecei a caminhar de volta para onde eu estava hospedado com a minha família. Era uma boa caminhada, cerca de 3 quilômetros, mas eu gostava de andar, e as madrugadas naquele bairro eram bem tranquilas. Até aquele dia, eu não tinha medo de nada e nem do sobrenatural, mas dos vivos, já que sempre eu andava armado. Mas muita coisa mudou naquela noite. No meio do caminho, eu cheguei em uma estrada cercada de milharais de um lado e um matagal do outro. Estava tudo tranquilo, até que comecei a ouvir galhos se quebrando e folhas secas sendo pisadas. Olhei em volta, mas não vi nada. Em seguida, vi um som estranho, um rosnado mesclado a algo que lembrava um grunhido de porcos. Tomei um susto, pois tudo foi muito repentino. O barulho ficou mais alto e parecia que algo grande estava se movimentando pelo milharal. Mesmo armado, confesso que eu senti medo. Olhei em volta e corri para subir uma árvore próxima. Posicionado em um galho firme, voltei o meu olhar para o milharal e vi algo que eu jamais irei esquecer. Do meio das plantações, saiu uma criatura simplesmente apavorante. Aquilo parecia um demônio em forma de animal. Só podia ser um lobisomem. Eu não sei dizer exatamente o que era, mas lembro que reparei em detalhes. Tinha orelhas enormes, olhos amarelos, brilhantes e um focinho longo e deformado. As suas patas dianteiras eram menores que as traseiras, e a estrutura corporal era desproporcional e estranha. O corpo tinha áreas como muitos pelos e outras quase sem nada. A besta começou a se debater e rosnar como se procurasse algo ou alguém. Aquela coisa emitia pequenos uivos enquanto se movia de forma estranha, sempre olhando ao redor. Era definitivamente horrível. De repente, aquela coisa começou a vomitar. Dava para ver sangue e pedaços de carne, aparentemente de outros animais. Foi uma cena bem grotesca. Quando eu pensei que nada poderia piorar, a criatura pareceu balbuciar algo. Sim, ela parecia estar tentando falar. Era como se estivesse se lamentando. A essa altura, eu estava em choque, quase desmaiando. Eu tremia tanto que eu mal conseguia segurar minha pistola. Eu até pensei que se por acaso eu desmaiasse e cairia ao lado daquela criatura,
com certeza ela me mataria instantaneamente. Fechei os meus olhos, respirei fundo e tentei me manter firme. O pavor foi tão grande que o meu corpo começou a queimar de febre. Finalmente a criatura se ergueu sobre as patas traseiras, como um humano, e soltou um grito aterrador, seguido de um uivo. Depois começou a murmurar algo como: "Eu quero morrer". Por mais alguns segundos de terror, ela se debateu e então saiu correndo estrada abaixo. Eu permaneci na árvore por um bom tempo sem ter coragem de descer. Em seguida eu peguei o meu celular e liguei para o meu pai pedindo ajuda. Acreditem, já tinha celular na época, no ano de 98. Eu tinha um, era até um Motorola tijolão. Eu mal conseguia falar de tanto medo. Quando ele chegou, encontrou-me na árvore e perguntou o que estava acontecendo. Desci rapidamente, mas assim que cheguei ao chão eu desmaiei e acordei no hospital, onde todos me perguntaram o que havia acontecido. Eu não conseguia falar, eu estava em estado de choque. No dia seguinte eu consegui contar o ocorrido. Os meus parentes da cidade não acreditavam, mas os que viviam na roça disseram que era sim de fato um lobisomem. Dias depois, eu levei o meu pai até o local e mostrei os restos dos animais no meio do sangue que a criatura havia vomitado. Mesmo assim, ele permaneceu cético, dizendo que só acreditava vendo. Eu sei o que eu vi. Aquilo não era um animal comum. Mesmo anos depois, eu ainda fico impressionado ao lembrar daquela madrugada. Às vezes, eu tenho pesadelos com a tal criatura. Hoje em dia, mesmo sendo policial, eu evito lugares escuros. Essa é a minha história. Alguns acreditam, outros dizem que é mentira, mas não me importa. Eu só sei que se por acaso eu cruzar algum dia novamente com aquela coisa, dessa vez eu irei atirar. Essa experiência me mostrou que o mundo esconde muito mais do que os seres humanos imaginam. Boa noite. A visita inexplicável. Encontro com um desconhecido. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Marisa. Eu tenho 70 anos de idade e nasci em Porto Alegre, mas atualmente eu vivo em São Paulo. Eu quero compartilhar um relato que eu vivi no final da década de 70. Muitos não acreditam na existência de seres de outros mundos, mas eu sou uma testemunha de que estão errados. Naquele ano, eu tive meu primeiro filho. Foi em 1978. Na época eu morava em Porto Alegre, a minha terra natal. Era recém-casado e o meu marido, que trabalhava como jornalista, viajava frequentemente a trabalho. Era comum eu passar algumas noites sozinhas em casa, apenas com um bebê pequeno. Eu nunca tive problemas em ficar sozinha, eu sempre lidei bem com isso. E como morávamos em um apartamento, sentia-me segura no geral. Mas houve uma noite que tudo mudou. Aquela noite começou tranquila. Preparei a mamadeira do bebê, fiz a minha janta, assisti um pouco de televisão e me preparei para dormir. Sempre tive o hábito de tomar banho antes de me deitar e de verificar o quarto do meu filho. E naquela noite não foi diferente. Após o banho, eu notei algo estranho. O silêncio estava mais profundo do que o habitual, o que era incomum no bairro movimentado onde morávamos. Eu não dei muita atenção e continuei a minha rotina. Arrumei a cama e, ao me dirigir ao quarto do bebê, o silêncio foi quebrado por um som bem alto. Era uma sirene vinda do quarto ao lado. Eu corri para ver o que era e descobri que vinha de um brinquedo, um carrinho de polícia eletrônico que fazia barulho e se movia sozinho. No início eu até levei um susto, mas logo ri da situação. E quando eu fui pegar o carrinho para desligá-lo, ele simplesmente parou sozinho.
Eu achei estranho, mas imaginei que as pilhas haviam acabado. Em seguida, verifiquei o meu filho, que continuava dormindo tranquilamente, mesmo com um barulho, o que me deu um alívio. Porém, ao sair do quarto, o som começou novamente. Naquele momento, eu fiquei assustada, que tropecei e caí no corredor, machucando meu joelho. Tapei a boca para não gritar de dor e, preocupada em acordar o bebê, levantei com esforço e fui novamente ao quarto. E quando eu cheguei à porta, o som simplesmente acabou. Aproximei-me do berço e o bebê continuava dormindo bem tranquilo. Peguei o carrinho na prateleira e notei que ele estava desligado. Resolvi abri-lo para tirar as pilhas e assim evitar novos barulhos. Mas, para minha surpresa, não havia pilhas no brinquedo. Naquele momento eu senti um frio na minha espinha. Recoloquei o carrinho na prateleira e saí do quarto, observando que tudo estava novamente em silêncio. De volta para o meu quarto, passei uma pomada no joelho que estava roxo e inchado por causa da minha queda. Enquanto me recuperava, as luzes do apartamento começaram a piscar e enfraquecer, adquirindo assim um tom alaranjado. A sensação de que algo estava errado tomou conta de mim. De repente, o silêncio foi quebrado novamente, sendo que dessa vez por vários brinquedos no quarto do bebê que começaram a funcionar sozinhos. Me levantei apressada e, ao abrir a porta, a luz do corredor não acendeu. Entrei no quarto preocupada com meu filho e, ao sair, me deparei com algo que eu nunca esquecerei. Haviam duas criaturas no corredor do apartamento. Elas estavam próximas à porta de entrada. Naquele momento eu fiquei paralisada de medo. Uma delas se virou para mim e, sem mover a boca, começou a falar diretamente na minha mente. Eu lembro claramente da voz até hoje, mesmo após 45 anos. Era serena e calma, dizendo que eu não precisava ter medo, embora fosse impossível não sentir pavor naquele momento. Eu confesso isso, eu estava com muito medo. O corredor estava escuro, mas dava para ver como eram esses seres. Eram diferentes de todos os outros relatados sobre criaturas de outros mundos. Eles lembravam muito pessoas normais. Eles eram similares a homens, porém bem mais altos. Acho que tinham mais ou menos uns 2 metros de altura. Como eu tenho 1,60, para mim pareciam ainda maiores. Eles começaram a andar vagarosamente em minha direção pelo corredor. Foi quando um deles falava constantemente que eu não precisava temer nada, que estavam ali para me ajudar e que tudo ficaria bem. Naquele momento, eu não conseguia falar nada, mas comecei a responder em pensamento e aquela criatura parecia me entender. As luzes não paravam de piscar. Eu não sabia o que fazer, então eu apenas perguntava o que eles queriam ali. Um deles continuava repetindo que estava tudo bem e que estavam ali para nos ajudar. Nesse instante, eu comecei a me sentir zonza, como se estivesse entrando em transe. Foi aí que eu percebi que um daqueles seres se separou do outro e entrou no quarto do meu filho. Os brinquedos continuavam a fazer barulhos enquanto ele entrava e, aos poucos, eu senti como se estivesse sendo carregada de volta para o meu quarto. E então eu me sentei na cama. Um daqueles seres estava ao meu lado. E foi nesse momento que eu o vi melhor. Realmente ele parecia um homem, vestindo uma roupa semelhante a um macacão escuro, cobrindo do pescoço aos pés. A sua pele era muito branca e seus olhos eram praticamente humanos, mas tão claros que pareciam acinzentados. Tudo aconteceu muito rápido, mas por estar zonza, parecia durar mais tempo. Aquela criatura dizia coisas estranhas que eu não conseguia entender completamente,
mencionando algo que eu deveria fazer na minha vida e que voltaria a vê-los um dia. Eu não consigo recordar tudo o que foi dito, mas ele sempre repetia que eu ficaria bem. Então algo inexplicável aconteceu. Aquele ser aproximou sua mão do meu joelho machucado. Ele não chegou a tocar em mim, apenas manteve a mão parada, como a de um homem comum, a uns 10 segundos de distância do meu joelho. De repente eu comecei a sentir sono. A minha visão ficou embaçada, mas eu consegui perceber quando aquele ser se levantou e começou a caminhar indo em direção à porta. Eu tentei me levantar para ver o meu filho, pois eu estava desesperada ao saber que uma daquelas criaturas havia entrado no quarto dele e permanecido lá por um tempo. Mesmo desnorteada, eu fui até o corredor e vi aqueles seres caminhando lentamente até a porta da frente, antes de desaparecerem. Me arrastei até o quarto do meu filho. Ele continuava no berço dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. As luzes voltaram ao normal e o silêncio tomou conta. Ainda às 11, sem conseguir raciocinar direito, acabei apagando ali mesmo. E quando eu acordei, a luz do sol já iluminava o quarto. Eu estava deitada no chão ao lado do berço. Me levantei rapidamente e olhei ao redor, e tudo estava ao normal. Caminhei pelo apartamento procurando qualquer coisa estranha, mas não havia nada. Foi aí que eu percebi algo muito esquisito. Eu estava andando normalmente, sem sentir nenhuma dor no joelho. Levantei a camisola e vi que ele estava completamente curado. Não havia nenhuma marca e a dor havia desaparecido. Fiz até alguns alongamentos para confirmar e realmente estava tudo normal. Depois eu me troquei, peguei o meu filho e desci para a Iarbanca comprar um jornal. Passei uma padaria ao lado para tomar um café da manhã. Enquanto eu folheava o jornal, a minha surpresa foi enorme ao encontrar uma matéria sobre avistamento de luzes estranhas no céu de Porto Alegre na noite anterior. Eu fiquei sem reação, muito assustada. Aquilo me fez entender que o que eu passei não havia sido apenas um sonho. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Foi algo incrível que aconteceu naquela noite. Eu nunca consegui entender o que aquelas criaturas queriam comigo. Eu segui a minha vida normalmente. Tive mais 2 filhos, adotei um quarto e me divorciei. Confesso que a minha vida não teve nada de tão relevante que me tornasse especial para receber uma visita de seres de outro mundo. Mas o fato é que eu recebi essa visita. Quem sabe um dia eu ainda entenda esse motivo. Eu nunca soube o que fizeram com meu filho naquela noite. Ele cresceu saudável e sem problemas, e graças a Deus por isso. Eu confesso que nunca irei me esquecer daquela noite e nem daquelas criaturas. Sejam o que forem, só podem ter vindo de algum lugar no qual nós não conhecemos. Boa noite. Maldito turno da noite no hospital. Olá a todos do canal Terror e Chuva. Eu sou o William e tenho 38 anos de idade. Eu acompanho o canal já há algum tempo e por isso senti-me confortável para dividir minha experiência com vocês. Eu trabalhava como técnico em radiologia em um hospital público de Recife. O que eu irei contar aconteceu no final do ano de 2017, durante um plantão noturno das 18 às 7 da manhã. Eu escolhi o plantão noturno porque geralmente é mais calmo, recebendo apenas pacientes de emergência ou alguns já internados. Eu trabalhava sozinho na maioria dos meus plantões, mas em certos dias, alguns estagiários ficaram até por volta das 21 horas no setor. Às vezes, alguns deles se ofereciam para passar a noite no plantão para aprender mais sobre a rotina, e eu nunca negava, já que ajuda
sempre era bem-vinda. Bom, nessa noite, eram por volta das 21h30, ou seja, 9h30 da noite, quando um dos estagiários, que eu chamarei de Bruno, pediu para ficar comigo. Eu acabei concordando, mas avisei logo que se aparecesse algo importante, ele teria que trabalhar. O plantão seguiu normalmente até as 2h da manhã. Eu já estava sonolento. Foi quando eu resolvi ir até a copa preparar um café. O Bruno disse que também queria, então começamos a conversar enquanto tomávamos o nosso café. O Bruno então comentou: William, se eu soubesse que o plantão era tão tranquilo assim, com certeza eu teria vindo antes. Eu então respondi: quem me dera, teria me aliviado de muito cansaço. Mas calma aí, rapaz. O plantão ainda não acabou. Olha, às 5h vamos fazer a rotina dos pacientes da UTI. Aí você vai ver o verdadeiro trabalho. O Bruno em seguida riu, mas de repente olhou por cima do meu ombro e disse: Boa noite, senhor, que deseja? Eu me virei logo em seguida e no fim do corredor eu vi um homem que aparentava ter cerca de 40 anos de idade. Ele tinha um cabelo preto, pele clara e usava um terno marrom, sapatos sociais e uma gravata vermelha e um grande relógio dourado no pulso. Eu dei um passo à frente e perguntei para ele com firmeza: Senhor, o que deseja? Ele olhou ao redor como se estivesse perdido, então eu repeti a pergunta. O setor de radiologia ficava no 2º andar do hospital e para chegar lá era necessário passar pela recepção e pela segurança. Eu comecei a me irritar, pensando como os seguranças deixaram aquele homem subir àquela hora. Eu me aproximei e perguntei novamente o que ele precisava. Ele apenas esticou a mão e entregou um papel. Era o encaminhamento para exames. O homem então disse: Perdão, moço, eu não escuto muito bem. Eu vim de longe para fazer um raio-x aqui. Eu olhei o encaminhamento e até estranhei. Só fazíamos exames de emergência durante a noite, mas era comum pacientes do interior chegarem de madrugada para pegar a ficha pela manhã. Eu até tentei explicar que ele teria que esperar até o horário de atendimento, mas o Bruno na hora interveio: William, ele deve ter vindo de muito longe. Estamos livres agora. Não custa nada ajudá-lo. Relutante, eu acabei concordando. Levamos o tal homem para a sala de exames. O pedido incluía um raio-x completo. Então pedi que ele tirasse toda a roupa e colocasse a bata cirúrgica, enquanto eu o acompanhava até a máquina. Eu toquei em seu braço e fiquei surpreso, pois o mesmo estava gelado, era como gelo. Eu achei bem estranho, mas pensei que fosse por causa da madrugada e da sala fria. Como foi ideia do Bruno, deixei que ele operasse a máquina enquanto eu ia visualizar as imagens. Porém, ao carregá-las no computador, todas apareceram completamente brancas, como se estivessem queimadas. Isso era impossível, já que o sistema era digital. Na mesma hora eu chamei o Bruno e perguntei como ele havia feito os exames. Ele garantiu que seguiu todos os procedimentos corretamente. Confuso, perguntei também onde estava o tal homem. Ele respondeu que o senhor estava sentado em uma das cadeiras do lado de fora. Quando fomos procurá-lo, ele não estava mais lá. Procuramos em todos os lugares, como por exemplo salas, banheiros, copa e nada. Eu até liguei para a recepção e descrevi o homem pedindo que o mandassem voltar caso aparecesse por lá. Eu fui até a recepção desativada perto do elevador, onde havia um vigilante. Expliquei toda a situação e descrevi o homem. O vigilante, com olhos arregalados, respondeu: Doutor, eu estou há mais de 1 hora. Ninguém passou por aqui, nem para entrar e nem para sair. O senhor tem certeza disso? Na hora o meu corpo todo se arrepiou.
As minhas pernas fraquejaram. O Bruno começou a tremer. Ele estava incrédulo. O vigilante nos ajudou a sentar, mas mal conseguimos trabalhar no resto do plantão. Na manhã seguinte, eu acabei pedindo demissão. O meu chefe tentou me convencer a trocar de plantão, mas eu recusei. Hoje em dia eu trabalho em uma clínica privada durante a manhã. Eu ainda me pergunto, o que foi aquilo? É inacreditável, eu sei, mas eu toquei naquele homem. Ele estava lá. Eu não tenho explicação para o que aconteceu naquela madrugada. A única coisa que eu tenho certeza é que foi bem assustador. Boa noite. Aparição no subsolo. Boa noite a todos. O meu nome é Rogério. Eu sou de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. O que eu irei contar aconteceu com uma funcionária do hospital algum tempo atrás. Ela trabalhava no turno da noite, no antigo hospital de Mogi das Cruzes, fundado na década de 1920. O hospital possui diversos setores espalhados em prédios diferentes. Há relatos de que muito tempo atrás havia um setor de isolamento para leprosos, onde muitos dos pacientes acabavam morrendo. E por ser muito antigo, inúmeras histórias são narradas até hoje por funcionários e até por pacientes. A funcionária contou que estava limpando o corredor em formato de L, começando na parte superior, indo em direção ao salão do subsolo. Após terminar a limpeza no subsolo, guardou o material no depósito e começou a caminhar indo em direção à saída. Ao se aproximar da rampa, deparou-se com uma mancha vermelha escura no chão. Ela estranhou e olhou para os lados. Ela estava intrigada, questionando-se de onde poderia ter surgido aquela poça. Olhou para o teto, verificando se poderia haver algum vazamento, mas não encontrou nada. Era inexplicável, ainda mais porque ela havia acabado de limpar aquele local. Como a sua obrigação era manter tudo em ordem, ela voltou e pegou o material necessário para limpar novamente. Pegou um pano úmido do balde, um rodo e começou a esfregar. No entanto, a mancha não saía. Determinada, tirou o pano do rodo, agachou-se e limpou usando as mãos com mais força. Só assim conseguiu remover o líquido escuro e viscoso. Quando se levantou, percebeu uma outra mancha idêntica logo atrás de onde ela estava. Ela então repetiu o mesmo procedimento. O silêncio no local era perturbador. O único som que ela ouvia era o dos seus próprios movimentos enquanto tentava limpar aquelas manchas vermelhas. Foi quando as manchas começaram a aparecer seguidamente, formando assim uma trilha. E a funcionária foi se afastando cada vez mais da rampa de saída, dirigindo-se então em direção ao necrotério. Já próxima da entrada do necrotério, de costas para ele, ela se agachou para limpar mais uma mancha. Foi então que sentiu como se alguém tivesse passado bem perto dela. Sem ouvir nenhum som, ela percebeu aquele ventinho típico de quando alguém passa próximo ao corpo. Foi quando um calafrio percorreu sua coluna de cima para baixo e ela sentiu um cheiro forte de algo podre. Ainda de costas para o necrotério, levantou a cabeça e olhou para a frente na direção da rampa. Foi então que ela viu aquilo. Era uma mulher ou algo parecido. Tinha uma estrutura média, um corpo esquelético e um rosto desfigurado por um corte que ia da boca até acima do olho direito. E um líquido viscoso e vermelho escuro escorria pelo rosto,
atingindo a mortalha e o chão. O ser flutuava a poucos centímetros do solo e sua cabeça estava inclinada para o ombro esquerdo, revelando ainda mais a ferida na face. O olho esquerdo, único preservado, tinha um tom verde esbranquiçado que contrastava com a escuridão em volta. Já os seus cabelos eram desgrenhados, que emolduravam aquela visão completamente assustadora. O terror tomou conta da funcionária. Ela sabia que não poderia sair pela rampa, pois aquele vulto bloqueava o caminho. A sua única opção foi correr para a sala do necrotério, que estava vazia, e começar a gritar com todas as suas forças. Funcionários ouviram seus gritos angustiados e correram para ajudá-la. E quando chegaram, não encontraram nada além da pobre moça que tremia de medo e não conseguia explicar o que havia acontecido. A levaram imediatamente para o pronto-socorro no piso superior e, enquanto isso, outras funcionárias recolheram o material de limpeza deixado no subsolo. Elas também notaram uma única poça de líquido vermelho escuro próximo à rampa, mas não questionaram a sua origem. O mistério permanece nos corredores daquele hospital. Mesmo que pareça algo difícil de acreditar, o faz questionar os segredos e mistérios que ainda desconhecemos. Sem dúvida, tudo o que aconteceu foi completamente aterrorizante. Coisas que acontecem no hospital. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. Eu já ouvi vários relatos sobrenaturais que aconteceram em hospitais e sinceramente não duvido que sejam verdadeiros. No entanto, hoje eu quero trazer uma nova abordagem sobre o tema. Eu irei compartilhar algumas experiências que eu vivenciei durante quase 20 anos de profissão, porém os meus relatos não dizem respeito a coisas ruins, muito pelo contrário. Eu vou relatar algumas situações inexplicáveis e, por que não dizer, emocionantes. Antes de tudo, meu nome é Denise Ferreira, eu sou técnica em enfermagem e me formei no ano de 2003. Rapidamente eu consegui um trabalho em um hospital aqui na minha cidade, em Governador Valadares, interior de Minas Gerais. Logo no início da minha carreira, aconteceu um caso enigmático. Um senhor chamado Benedito chegou ao hospital com diversos problemas de saúde e ficou internado por alguns dias para realizar exames. Após os resultados, foi constatado que ele tinha hérnia de hiato, úlcera no estômago, próstata aumentada, além de hipertensão e diabetes. Resumindo, a sua saúde estava bastante debilitada e poderia piorar a qualquer momento. Seu Benedito, que aparentava ter cerca de 70 anos, estava acompanhado do filho. Antes mesmo de um médico explicar o diagnóstico ou o tratamento, ele se adiantou e disse: "Doutor, pode ficar tranquilo, eu sei o que eu tenho, mas eu garanto que eu não vou morrer por causa dos meus problemas de saúde. Eu só vou precisar operar a próstata." Surpreso, o médico perguntou se ele já havia feito exames antes, mas ele respondeu que não. Então contou que na noite anterior, enquanto o filho dormia, ele havia sido visitado por um médico, e esse médico revelou todos os problemas que ele tinha, o examinou, passou as mãos pelo seu corpo e durante o exame, o seu Benedito sentiu um calor intenso e começou a suar muito. Era um suor quente, como se estivesse derretendo. Quando o médico terminou, disse que ele ficaria bem, mas que precisaria operar a próstata. O médico responsável acreditou que o seu Benedito poderia ter sonhado com a visita, talvez até sido influenciado por algum comentário que ouvira sobre sua condição. Ainda assim, marcou a cirurgia de hérnia para 2 semanas depois. No dia anterior à cirurgia, ele voltou ao hospital para se internar e assim realizar novos exames pré-operatórios.
Quando o médico viu os resultados, ficou sem entender nada. Surpreso, chamou os outros colegas para comparar os exames, inclusive os de imagem. Para espanto de todos, a glicemia estava normal e o ecocardiograma não apontava irregularidades e, milagrosamente, a hérnia e a úlcera haviam desaparecido por completo. A cirurgia na mesma hora foi cancelada e ele foi transferido para um hospital em Belo Horizonte para refazer todos os exames. Os médicos concluíram que não havia nenhuma explicação racional para aquela cura. No mês seguinte, ele fez a cirurgia de próstata e até hoje, com quase 90 anos de idade, aparece no hospital para exames de rotina. E a sua saúde está como a de um jovem de 20 anos de idade. Foi muito estranho isso para todos nós, mas enfim, essa foi a primeira de outras coisas que aconteceram. A segunda experiência foi sem dúvida mais emocionante e até hoje me arrepio ao lembrar do que aconteceu. Eu trabalhei durante alguns anos em uma maternidade e foi no ano de 2010. Foi quando eu presenciei algo, vamos dizer, sobrenatural. Naquele ano, deu entrada na emergência uma gestante sentindo muitas dores, embora ainda faltassem 2 meses para a data prevista do parto. Após os exames, constatou-se que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê, colocando assim a sua vida em risco. Rapidamente preparamos a sala de emergência para a cesárea. Após a cirurgia, no entanto, a criança não apresentava sinais vitais. Os médicos até tentaram reanimá-la, porém sem sucesso. Enquanto todos se emocionavam com a perda, a mãe pediu para segurar o bebê. Colocaram a menina em seus braços e ela apertou levemente contra o peito enquanto começava a orar. Era uma oração cheia de fé e gratidão. Apesar da dor, ela não culpava Deus e nem ninguém. Apenas agradecia por ter gerado aquela linda bebê e a entregava sua vida à vontade divina. Todos, inclusive os médicos, estavam chorando vendo aquela situação. Neste caso, eu fui incumbida de retirar o corpo do bebê dos braços da mãe. Porém, quando segurei a criança, inexplicavelmente, ela começou a chorar. Na mesma hora, todos ficaram atônitos, sem entender nada. Então, iniciou-se um outro momento de lágrimas, mas desta vez foram só de alegria. Rapidamente colocamos a bebê na UTI e graças a Deus ela se recuperou de uma forma nunca vista antes. A bebê ainda ficou sendo acompanhada pelos pediatras da maternidade e hoje ela deve ser uma linda moça. Agora, o terceiro caso que eu irei compartilhar aqui aconteceu no ano de 2017. Eu havia começado a trabalhar onde eu estou até hoje. Salvo engano, foi no último dia de carnaval. Foi quando chegou um rapaz acidentado. Ele apresentava muitas dores abdominais e após alguns exames, constatamos que precisava de uma cirurgia de emergência. Colocamos o rapaz em um leito enquanto o centro cirúrgico era preparado. Depois de alguns minutos, eu entrei no quarto para aplicar o medicamento que aliviaria as dores, mas para minha surpresa, ele estava bem mais calmo e sereno. Eu até perguntei se ele estava bem e ele me respondeu que depois que a médica o examinou, as dores haviam passado. Porém, naquele plantão, não havia nenhuma médica presente. Mesmo assim, eu apliquei o medicamento, porém, avisei o cirurgião. O rapaz foi encaminhado para o centro cirúrgico. Contudo, quando foram realizar a cirurgia, não encontraram a lesão diagnosticada nos exames anteriores. Por isso, ele ficou apenas sob observação e no dia seguinte, milagrosamente, o mesmo recebeu alta. Agora, o mais recente dos milagres foi no início da pandemia.
O hospital separou uma ala para atender pessoas com suspeita de Covid-19. Eu fui escalada para trabalhar nessa ala. Teve um dia em que entramos em desespero, pois a todo momento chegavam pessoas passando mal e com sintomas da doença. A nossa equipe estava completamente esgotada e, para piorar, a enfermeira-chefe também passou mal. O diretor até disse que teria que conseguir uma outra enfermeira ainda naquela noite. Então, quando foi por volta das 10 horas, uma mulher vestida de enfermeira chegou na unidade. Ela usava um vestido rosa muito bonito e rapidamente começou a cuidar dos pacientes. Inexplicavelmente, eles começaram a melhorar e nenhum deles precisou ser levado para a UTI. Quando foi quase ao amanhecer, a enfermeira saiu dizendo que precisava caminhar um pouco e nunca mais voltou. Na hora eu até pensei que ela estivesse no conforto, mas depois das 8 horas o diretor chegou com uma outra moça e nos apresentou dizendo que ela substituiria a tal enfermeira-chefe. Na hora não entendemos nada e perguntamos então quem era a outra enfermeira que tinha estado conosco durante a noite toda cuidando dos pacientes. O diretor olhou para a gente, coçou a cabeça e afirmou que não sabia de ninguém. Procuramos a misteriosa enfermeira por todo o hospital, mas não a encontramos. Eu já ia me esquecendo. Teve um outro caso também que foi no mês de maio do ano passado. Um paciente deu entrada no hospital com obstrução urinária. O médico o examinou e pediu que fosse colocada uma sonda e que no dia seguinte fariam alguns exames para diagnosticar a causa da obstrução. Eu acompanhei o tal paciente até o leito e depois eu fui chamar a enfermeira que estava no conforto para realizar o procedimento. Após alguns minutos, nós duas entramos no quarto para realizar o procedimento necessário, mas para nossa surpresa, o paciente já estava bem melhor e com a sonda e a bolsa coletora no lugar. A bolsa já estava cheia de urina. Eu perguntei a ele quem tinha feito o tal procedimento e ele me respondeu: eu não sei o nome, mas foi uma mulher morena de cabelo liso que usava uma roupa como a de vocês, só que a cor era rosa. Ela até pediu na hora do procedimento para que eu fechasse os meus olhos e começou a colocar a sonda. As mãos dela eram tão leves que eu nem senti, para falar a verdade. E assim que terminou, eu já me senti aliviado. Ela também disse que eu ficaria bem e que era apenas uma infecção simples e que, graças a Deus, não era nenhuma doença grave. Depois disse que precisava ir e saiu daqui, fechando a porta logo em seguida. Logo depois vocês entraram. A enfermeira-chefe ficou sem entender nada, mas na hora eu me lembrei da enfermeira de rosa, que eu havia visto no início da pandemia, e por isso eu até pensei que pudesse ser a mesma pessoa. O hospital tem câmeras nos corredores e, para tirar a dúvida, a enfermeira-chefe solicitou as imagens naquele horário. As câmeras mostraram apenas a porta do quarto se abrindo e se fechando sozinha e sem ninguém passar por ela. A mesma coisa aconteceu minutos depois e em ambos casos ninguém apareceu nas gravações. E na sala onde estava o rapaz, do nada, a imagem ficou escura. A enfermeira-chefe ficou espantada, mas eu disse a ela que essa não era a primeira vez que a tal enfermeira de rosa nos ajudou. Talvez a gente ainda a veja muitas outras vezes aqui. Bom, pessoal, esses foram alguns dos relatos que eu presenciei no hospital. Foi diferente dessa vez, pois foram relatos de milagres. Se você acredita em milagre e acredita em Deus, deixe uma curtida e comentem aqui no vídeo o que vocês acharam sobre isso. Boa noite. Pânico no plantão da noite. Boa noite a todos. O meu nome é Rose. Eu sou enfermeira e o que eu irei relatar aconteceu comigo e uma colega de serviço.
A única coisa que eu posso confirmar para vocês é que foi real. Era uma noite normal do meu turno no hospital. Eu estava andando pelo corredor com um carrinho de ressuscitação. Tudo estava calmo, até que de repente ouvi uma colega gritar desesperadamente. Na hora eu tomei um baita susto, porém corri na direção dos gritos. E quando eu a encontrei, a mesma estava pálida, trêmula, completamente apavorada. O local onde ela estava era um corredor e atrás dela havia um canto grande vazio que, por sinal, estava incrivelmente gelado. Ela então me olhou com um semblante de desespero e disse: "Mulher, pelo amor de Deus, me tire daqui, eu estou passando muito mal." Sem entender, eu perguntei: "Mas o que houve?" Ela, visivelmente abalada, respondeu: me tira daqui, por favor." Então, eu pedi para que ela se apoiasse no carrinho que eu estava empurrando. Caminhei com ela bem devagar pelo corredor, que no caso havia pouca iluminação, tentando ajudá-la a se acalmar. Foi então que ela começou a falar comigo: "Olha, minha amiga, eu vou te falar um negócio, eu tô passando mal aqui. Tu não vai acreditar, mas eu estava levando o corpo de um paciente para o necrotério quando as portas se abriram do nada. Eu achei estranho aquilo, porém eu entrei como de costume. Foi quando de repente, com o canto do olho, eu percebi alguém me observando." Ela parou por um instante para respirar. Ela estava visivelmente emocionada e continuou: "Amiga, eu fui me virando bem devagar e então eu pude ver. Era uma menina. Ela estava me olhando. Ela estava por detrás de um dos corpos que estavam ali." Eu confesso que aquela confissão me deixou completamente arrepiada e a minha colega seguiu falando: "Eu não tive dúvida quando vi aquilo. Eu só pensei em correr e gritar. E quando eu olhei para trás, a menina estava na porta do necrotério ainda me olhando. Era um olhar frio e assustador." Ela fez mais uma pausa e respirou bem fundo e acrescentou ainda mais a fala: "Foi quando alguns médicos apareceram para ver o que estava acontecendo. Eles também viram a menina, mas ficaram incrédulos." E ela terminou dizendo: "Eu saí correndo dali e foi quando encontrei você. Em todos esses anos que eu trabalho nesse hospital, eu nunca havia passado por algo assim. Foi muito assustador." Pessoal, essa história é real. Aconteceu por volta de 1h da manhã. Eu disse a ela que existem muitos mistérios entre o céu e a terra que não conseguimos explicar. Mas então fica a dúvida: quem era aquela garotinha? Eu sei que naquela noite não havia corpo de criança no necrotério. Talvez jamais saberemos a resposta. Essa, com certeza, foi uma noite que marcou a minha vida para sempre. Uma ronda assustadora. Olá, amigos do canal. Eu moro em uma cidade muito pequena aqui no interior de São Paulo. E por isso, eu irei usar um nome fictício para evitar comentários sobre este relato. Eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo que foi real e verídico. Eu garanto para vocês. Esse acontecimento ainda me intriga até os dias de hoje. Eu não sei o que foi aquilo e para mim tudo permanece um completo mistério. Talvez os amigos aí do canal possam me ajudar a entender o que de fato aconteceu, pois simplesmente eu não consigo imaginar o que pode ter sido. Há alguns anos, eu morava em uma cidade pequena do estado de São Paulo chamado Ribeirão Bonito. Atualmente eu moro em uma outra cidade que também é pequena e próxima, cujo o nome prefiro não revelar. Naquela época, no ano de 2005, eu vivia com a minha família em um grande sítio afastado do centro da cidade. Era um local muito bonito, com muita mata e alguns lagos. Eu me sentia muito bem ali, respirando o ar puro, criando os meus animais e cuidando de uma plantação com diversos tipos de vegetais e frutas.
Como tínhamos um lago grande cheio de peixes no sítio, algumas pessoas começaram a invadir o local durante a noite para pescar sem autorização, roubando assim os nossos peixes. E para evitar isso, eu contratei um guarda noturno que fazia rondas diárias. Isso até que resolveu o problema e tudo voltou ao normal. No entanto, quando o guarda noturno não podia trabalhar, eu e meu filho assumíamos a ronda no lugar dele. Como o sítio era muito grande, quem fazia a ronda levava um rifle, uma lanterna e a nossa fiel companheira, uma pitbull chamada Sansa, que nos ajudava na patrulha. Alguns locais do sítio nos deixavam apreensivos, principalmente onde havia mais mata, mas com a Sansa ao nosso lado, ficávamos mais tranquilos. A ronda funcionava da seguinte forma: eu dava uma volta por um percurso pré-determinado, iluminando o caminho com a lanterna para mostrar que havia alguém vigiando e também para verificar se estava tudo normal. Depois, retornava para o quiosque coberto perto do lago, onde ficava sentado em um sofá antigo vendo TV ou ouvindo rádio. Eu repetia o percurso a cada 30 ou 40 minutos até as 5 horas da manhã. Eu e meu filho já tínhamos feito isso por várias vezes sem problemas, até que em uma certa noite, algo assustador aconteceu. Era uma noite em que o guarda noturno estava de folga. Então, eu fiquei responsável pela ronda. Comecei como de costume, com o rifle, a lanterna e a minha fiel Sansa. Então, lá por volta das 3 horas da madrugada, eu passei perto dos currais, onde ficavam os cavalos. Mas naquela época, os currais estavam vazios, pois os cavalos estavam em um outro local. Foi então que eu vi algo estranho. Era uma bola de luz. Sim, uma bola perfeita, redonda, que emanava uma luz azul muito forte e flutuava pelo ar nos currais. Era um pouco menor do que uma bola de futebol e parecia estar inspecionando o local. Eu fiquei ao mesmo tempo assustado e curioso e resolvi me aproximar para tentar entender o que era. A bola de luz entrava e saía dos currais como se estivesse explorando o ambiente. Quando cheguei mais perto, ela flutuou por entre o vão da cerca de madeira e se dirigiu à mata. Eu até corri atrás, mas a perdi de vista. Ela desapareceu completamente dentro daquela mata fechada. Esse evento ficou na minha cabeça, mas como eu estava sozinho e não tinha ninguém para confirmar o que vi, desde então eu fiquei atento durante as patrulhas, mas nunca mais vi aquela bola luminosa. Meses depois, eu estava voltando de carro durante a noite com meu irmão de uma cidadezinha próxima chamada Guarapiranga. Em certo ponto da estrada, avistamos novamente uma bola luminosa. Eu não sei se era a mesma, mas era idêntica àquela que eu vi antes, sendo que dessa vez o meu irmão também viu. A bola emitia uma luz azulada e flutuava no meio da estrada. Eu até apaguei o farol do carro e pudemos vê-la claramente. Era um objeto estranho, iluminado por dentro e perfeitamente redondo. Aquela coisa flutuou um pouco à nossa frente e, como antes, entrou na mata ao lado da estrada e desapareceu diante dos nossos olhos. Nunca mais vi essa bola luminosa, mas hoje, pelo menos, eu tenho o testemunho do meu irmão para confirmar que aquilo realmente existe, mesmo sem fazermos ideia do que era. Esse episódio me marcou profundamente. Eu não moro mais no sítio, mas toda vez que eu saio durante a noite ou estou em locais isolados como mata, eu fico bem atento, esperando talvez encontrar novamente aquela bola misteriosa e quem sabe até descobrir o que aquilo faz nesse mundo. Eu às vezes me pego me perguntando, seria algo do além, do outro planeta ou de outra dimensão? Bom, eu acredito que dificilmente saberei a resposta. Eu só sei que isso é mais uma prova de que nós não estamos sozinhos neste mundo. A Fazenda Maldita. Boa noite a todos.
Eu me chamo Cristina. Eu moro em São José dos Campos e venho de uma família grande. A minha mãe teve 16 filhos, além de 10 abortos espontâneos. Atualmente eu tenho 53 anos de idade e sou a caçula da família. Há mais ou menos uns 53 anos atrás, lá por volta de 1968, a minha família morava em Caçapava, cidade vizinha à minha atual. Eu ainda era pequena quando os meus irmãos mais velhos me contaram uma história horripilante que nunca mais esqueci. Naquela época, os meus pais moravam em uma fazenda pertencente a um senhor chamado Lair Antonelli, onde hoje fica um bairro chamado Vila Menino Jesus, em Caçapava. Eu ainda não era nascida, mas cresci ouvindo essa história. Na fazenda haviam vários pés de frutas, principalmente mangueiras e abacateiros. Debaixo de cada pé de fruta havia algo que parecia ser um banco de cimento, porém em forma de retângulo, mas que também lembrava muito pequenos túmulos. Os meus irmãos mais velhos adoravam colher frutas naquele pomar. Então, certo dia, as minhas irmãs, Vera Lúcia e Vilma, estavam saboreando algumas mangas que colheram quando, de repente, ouviram um choro de bebê. O som parecia vir dos túmulos debaixo do pé de manga. Assustadas, elas saíram correndo e contaram à minha mãe, que não acreditou em nada daquilo. Porém, na mesma noite, coisas estranhas começaram a acontecer. A máquina de costura começou a funcionar sozinha. Ouviam-se barulhos de correntes sendo arrastadas pelos corredores da casa. Outros sons vinham diretamente da cozinha, como se tivesse alguém lavando louça. As lamparinas acendiam e se apagavam sozinhas sem que ninguém as tocasse. Assustada, todas as crianças correram para o quarto dos meus pais. Ninguém conseguia dormir e, com o passar dos dias, a família foi se acostumando com os tais fenômenos. Então teve uma certa noite, já era tarde, alguém bateu à porta. O meu pai foi atender e encontrou um senhor alto, aparentando ter cerca de 70 anos de idade. O mesmo estava usando um chapéu branco e um terno bem surrado. O homem, por sua vez, pediu um copo d'água. O meu pai na hora atendeu, mas estranhamente, a água do copo nunca acabava. Então, no momento de distração, o homem desapareceu quase diante dos olhos do meu pai. Dias depois, um padre visitou a minha família para nos convidar para irmos à igreja. Aproveitamos então a ocasião para relatarmos os acontecimentos. O padre então sugeriu que todos fossem à missa, pois isso era falta de religião, e no domingo seguinte a família foi à igreja, onde moradores relataram que a casa era conhecida como mal assombrada. Contaram também que anos atrás uma mulher havia assassinado o próprio pai. No caso, ela o envenenou. Já uma outra pessoa nos contou que um senhor com a idade de uns 70 anos, que era o seu marido, havia matado afogado no rio 2 crianças, uma de 6 meses e a outra de 2 anos, e ele as enterrou no pé de fruta. Já os adultos foram mortos a golpes de faca e foram enterrados dentro da própria casa. O padre em seguida realizou uma cerimônia simbólica para abençoar as almas das crianças e dos adultos enterrados. Após esse dia, as perturbações cessaram. Hoje a casa foi demolida e o local virou um loteamento chamado Real Parque. Boa noite. O que era aquilo? Esse relato aconteceu comigo. Eu não tinha uma explicação lógica até começar a assistir na TV a cabo um programa chamado Minha História de Fantasma. Hoje, eu consigo imaginar o que possa ter acontecido
Esse programa abriu a minha mente para assuntos sobrenaturais. Antes dele, eu achava que vultos e aparições seguiam o mesmo padrão, até que descobri que eles podem se manifestar de formas muito diferentes. Eu não sou nenhuma especialista no assunto, apenas muito interessada no tema. Depois do que aconteceu comigo, eu passei a ler e estudar mais sobre esses fenômenos. Eu quero dividir com vocês a minha história e espero que me ajudem a entender o que realmente aconteceu naquela noite. Muitas histórias desse tipo são relatadas em cidades do interior ou em fazendas, lugares isolados e desabitados. Comigo, no entanto, aconteceu no meio da cidade grande, em meio às luzes, barulhos de automóveis e ao intenso fluxo de pessoas. Na rua onde eu moro, existem vários barzinhos que sempre ficam cheios de jovens durante a noite. O que eu presenciei desmente a teoria de que apenas no campo coisas estranhas acontecem. Quem mora nas grandes cidades também está sujeito a vivenciar os fatos mais estranhos e sem explicação. Era uma noite típica de verão no Rio de Janeiro. Aquele calor insuportável nos abrigava a deixar todas as janelas abertas, usar pouca roupa e manter os ventiladores ligados o tempo todo. Mesmo assim, era difícil de ficar confortável dentro de casa. Já passava das 9 horas da noite, desde que chegamos em casa, por volta das 6 horas. O meu marido e eu já havíamos tomado 2 banhos cada um. Um dos nossos muitos planos para o futuro era instalarmos um ar-condicionado na sala. O aparelho em si não era o problema, pois o grande desafio era pagar uma conta de energia gigantesca e com certeza viria junto com a prestação do aparelho, que também não era barato. Tudo aconteceu quando eu estava na sala assistindo TV sozinha, enquanto meu marido tomava o 3º banho. De repente, ouvi a voz dele me chamando. Ele havia esquecido de pegar a toalha no varal do lado de fora da casa e pediu para que eu buscasse para ele. Me levantei rapidamente, pois eu não queria perder nada do programa que eu estava assistindo. Eu abri a porta dos fundos e acendi a luz. Quando me aproximei do varal, eu percebi ao lado do carro do meu marido uma esfera transparente que se movia. Na hora eu até pensei que fosse o reflexo de alguma luz vindo da rua que estava refletindo na lataria do carro, ou talvez até mesmo um vagalume. Em momentos assim, é difícil entender de imediato o que está realmente acontecendo e começamos a buscar explicações em qualquer coisa. Eu parei e fiquei olhando aquilo se mover. A pequena esfera foi se aproximando de mim e passou ao meu lado na altura da minha cintura. Era redonda, com movimentos circulares e tão transparente que eu conseguia ver através dela. Ela subiu lentamente e parou quase colada ao teto da garagem. Parecia estar estudando o ambiente. Os seus movimentos eram lentos e precisos, como se analisasse o espaço ao redor. Aos poucos, eu deixei de lado o medo e a estranheza e apenas a observei. Enquanto ela girava lentamente, as luzes dentro dela mudavam de cor suavemente. As tonalidades variavam, criando um espetáculo fascinante. Era como se a esfera aprisionasse um arco-íris que lutava para se libertar, emitindo assim luzes multicoloridas que pulsavam como um coração recém-criado. O brilho intenso se espalhava pelas paredes, iluminando até o quintal escuro. Era tão forte que em alguns momentos parecia superar a luz do sol. Aquilo era a coisa mais bela e fascinante que eu já tinha visto em toda a minha vida. Porém, o mais estranho era o silêncio absoluto. Não havia som algum. Não parecia ser um objeto voador, já que não emitia nenhum barulho de motor ou engrenagem. Era mais como uma bola de sabão flutuando, mas ao contrário das bolhas de sabão,
que flutuam levadas pelo vento e têm movimentos aleatórios, essa esfera tinha movimentos suaves e ritmados, quase hipnóticos. Eu fiquei paralisada entre o pânico e a fascinação, até que eu vi a esfera começar a descer lentamente, até desaparecer completamente na parte escura da garagem. Olhei ao redor procurando outras esferas, mas não encontrei nada. Eu acendi a luz da garagem, vasculhei todos os cantos, até dentro do carro, mas não havia mais nada ali. Da mesma forma que surgiu, a esfera desapareceu completamente. Eu peguei a toalha e voltei para dentro de casa. Foi quando meu marido me viu com o rosto pálido, branco como um giz de cera e me perguntou: "Você viu um fantasma?" Eu respondi que provavelmente sim, que eu havia passado algum tempo pensando no que aquilo poderia ser. Meses depois eu comecei a assistir programas onde pessoas relatam experiências sobrenaturais que vivenciaram e muitas vezes apresentando até vídeos e fotos como prova. Em vários desses casos, os registros sobrenaturais aparecem em forma de esferas de luz pairando no ar. Agora eu sei que aquela esfera que eu vi era um espírito. O mundo espiritual se manifesta de diversas maneiras, mas muitas vezes não temos entendimento suficiente para compreendê-lo. Por isso, muitos desses fenômenos acabam passando despercebidos ou sendo confundidos com outras coisas. Aquela esfera que vi não estava iluminada por causa da luz ambiente, mas era transparente. A luz que parecia emanar dela era, na verdade, o reflexo das luzes ao redor. Não tinha uma luz muito intensa, mas tinha brilho suficiente para que eu pudesse vê-la vagando e dançando no ar. Na hora eu fiquei muito assustada, mas hoje, com mais entendimento, penso que na verdade foi um privilégio presenciar esse fenômeno. Acho que se eu não tivesse saído de casa naquele momento ou acendido a luz, talvez aquilo não tivesse se manifestado. Foi como se o espírito percebesse a minha presença e por isso se deixou ser visto. Com essa experiência e com tudo que eu li além dos canais do YouTube que eu acompanho, eu percebo que o sobrenatural nem sempre se apresenta na forma de vultos ou pessoas. Muitas vezes ele se manifesta como aquelas esferas de luz. Acredito que o nosso mundo está profundamente conectado ao nosso mundo sobrenatural, dividindo o mesmo espaço. Porém, na maior parte do tempo, não conseguimos percebê-lo. Apenas algumas pessoas têm o privilégio de presenciar algo, e isso acontece raramente em momentos específicos. Boa noite a todos. Atormentados. Olá, eu me chamo Alan Gabriel e sou de Ponta Porã. O relato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo, com meu irmão e um amigo que morava na mesma rua. Havia uma casa abandonada nessa rua que diziam ser assombrada por um casal que viveu lá há mais de 27 anos. O meu tio sempre nos alertava para nunca irmos até lá, pois o casal mexia com magia negra e, segundo ele, ambos se suicidaram na sala da casa. Haviam boatos também de vultos e sons de objetos sendo arrastados dentro da casa, mesmo ela estando vazia. Apesar disso tudo, o meu pai comprou a casa de um parente do casal. Era uma casa bem grande e nos fundos havia um matagal imenso que fazia divisa com a base do exército. O local era isolado, com casas muito distantes uma das outras. Nos primeiros dias tudo parecia normal. O meu pai trabalhava muito e quase nunca estava em casa. Eu, o meu irmão e o nosso amigo passávamos o tempo brincando na rua. Tudo estava tranquilo, até que de repente eu comecei a sentir coisas estranhas, como se estivesse sendo observado o tempo todo. Teve uma vez que lá por volta das 6 horas da tarde,
Estávamos eu, o meu irmão, em casa jogando videogame. Por uma bobagem, começamos a brigar. Naquele mesmo instante, a televisão desligou sozinha e logo depois ligou novamente, mas ficou fora do ar. A porta da cozinha que estava aberta se fechou de repente com um estrondo muito forte. Eu olhei para o meu irmão e perguntei: "Você ouviu isso?" Ele deu uma risada, parecia estar um pouco nervoso e me respondeu: "Ah, isso é só o vento. Vai me dizer que você se assustou." Ele me falou isso, mas eu percebi que ele também estava assustado. Então, pouco tempo depois, começamos a ouvir vários barulhos vindo do telhado, como se pedras estivessem sendo jogadas lá em cima. Tomamos um susto enorme quando de repente a cadeira da cozinha foi arremessada em direção ao meu irmão e, por sorte, ele conseguiu se agachar a tempo e graças a Deus não se machucou. Não pensamos duas vezes e começamos a correr para sairmos dali o mais rápido possível. Fomos para fora de casa completamente desesperados. Já do lado de fora nos perguntamos: "Meu Deus, o que foi aquilo?" O meu irmão sentou no chão e disse que não entraria mais naquela casa assombrada. Então um amigo nosso que estava passando por ali naquela hora nos viu e perguntou gritando: "Oh, o que vocês estão fazendo aí com essa cara de assustados?" Contamos para ele o que havia acontecido, mas ele começou a rir da nossa cara e falou: "Ah, eu não tenho medo de nada." Então eu o desafiei e falei para ele: "Se você não acredita, vamos lá dentro para você ver." Ao chegarmos dentro da casa, tudo parecia estar normal. A TV estava ligada novamente no jogo e a porta estava aberta. O meu amigo, em tom de deboche, disse: "Eu não falei? Vocês são mentirosos demais. Acha que isso vai me deixar com medo?" Mas antes que ele pudesse terminar a frase, a porta se fechou violentamente e escutamos uma voz assustadora com um tom grave e rouco que dizia: "Vão embora daqui. Aqui é a minha morada." Nesse mesmo instante, o meu amigo levantou e tentou correr. Quando eu e ele estávamos saindo da casa, eu consegui passar pela porta, mas ela se fechou antes que ele conseguisse sair. O meu irmão já estava lá fora, mas nós dois começamos a ouvir uma risada macabra vindo de dentro da casa. A mesma voz surgiu novamente e disse: "Vocês não deveriam estar aqui. Este é o meu último aviso." Depois disso, do nada, o meu amigo começou a bater na porta e a gritar por socorro. Ele estava completamente desesperado. Eu e o meu irmão tentamos abrir a porta de todas as formas possíveis, mas parecia que ela estava trancada por dentro. Desesperado, o meu amigo gritou, quase chorando: "Me perdoe, eu não quero morrer." Assim que ele disse isso, a porta se destrancou sozinha e nós conseguimos abri-la. Ele saiu correndo para a rua completamente aterrorizado. Ficamos sentados na calçada até o nosso pai chegar. Quando ele chegou horas depois, perguntou o motivo de estarmos tão assustados. Contamos tudo o que havia acontecido, mas como éramos crianças, ele não acreditou. Disse que deveríamos procurar algo para fazer e parar de inventar bobagens. Por sorte, alguns dias depois o meu pai decidiu colocar a casa à venda. Demorou um pouco, mas conseguimos nos mudar para o centro da cidade. Até hoje ainda comentamos sobre o ocorrido. A minha esposa e alguns amigos riram quando ouviram o relato, então resolvi levá-los até a casa. E para nossa surpresa, ela ainda está lá, completamente intacta. Mas ao ver o local, as risadas deram lugar ao medo. Eu soube por relatos de vizinhos que ninguém consegue morar muito tempo naquela casa. Dizem que todas as noites as pessoas são atormentadas por algo inexplicável. Eu não faço a mínima ideia do que era aquilo que nos atormentou. Seja o que for, é algo difícil de acreditar. Boa noite.
O visitante. Boa noite a todos. O meu relato começa quando eu tinha 8 anos de idade. Os meus pais haviam acabado de se separar e, pela minha idade, eu estava com muita dificuldade para lidar com toda essa situação. Eu estou mencionando esse fato porque eu acredito que ele tem relação com o que aconteceu. A minha cachorrinha Nina sempre dormia aos pés da minha cama e ela acabava me protegendo das coisas que eu temia durante a noite. Todas as vezes que eu ia para o meu quarto dormir, ela automaticamente me acompanhava e ficava lá comigo. Teve uma noite, porém, que eu acordei com a Nina latindo para alguma coisa dentro do quarto. Quando eu olhei para ver o motivo dos latidos, eu vi uma figura ao pé da minha cama. Ela era enorme, tinha quase 2 metros de altura, usava um roupão parecido com os dos monges e estava com um capuz cobrindo todo o rosto. Aquele ser ficou parado ali apenas me olhando. A Nina fez de tudo para assustá-lo, mas ele não se moveu. Ao ver aquilo, imediatamente eu cobri a minha cabeça com o travesseiro, torcendo para que aquilo fosse embora. Mas ao olhar novamente, ele ainda estava lá. Eu não consigo descrever o quão assustada eu fiquei. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saía. Foi quando, de repente, aquela figura estendeu a mão na direção da Nina, como se quisesse mostrar que não era uma ameaça. E, para minha surpresa, a minha cachorrinha pulou da cama, caminhou até ele e, quando ele levantou a mão, ela voltou para a cama e se deitou e ficou bem quieta, parecendo até mais calma, ou talvez com muito medo. Isso me assustou ainda mais. Aquela coisa continuou parada ali me observando até que o sol começou a nascer. Foi então que aquela coisa desapareceu no ar. Cerca de 20 minutos depois, a minha mãe veio até o quarto para me acordar para a escola e me encontrou chorando muito. Depois de meia hora, ela conseguiu me acalmar o suficiente para eu poder me arrumar. Já na sala, enquanto eu colocava meu sapato, olhei para o quintal e lá estava a tal figura novamente. Eu fiquei desesperada. A minha mãe correu até a mim, mas dessa vez não houve quem me acalmasse. Ela disse que eu podia faltar à escola, mas não consegui ficar naquela casa. Ela então me levou para o trabalho dela. Eu fiquei muitos anos sem ver aquela coisa novamente. Foi até os meus 15 anos, quando uma amiga muito querida acabou tirando a própria vida. Eu estava tendo dificuldades para lidar com toda aquela situação e na noite seguinte à morte dela, aquela figura voltou a aparecer. Dessa vez, eu não estava com medo. Na verdade, eu senti como se tudo fosse ficar bem. Parecia que ela estava ali apenas para me ajudar a superar os meus problemas. Depois disso, vi essa figura em outras ocasiões, sempre que algo ruim acontecia na minha vida. Ela nunca falava, nunca fazia nada além de aparecer, mas a sua presença acabava me trazendo a sensação de que eu poderia superar qualquer dificuldade. Agora, olhando para tudo o que aconteceu, eu acredito piamente que essa figura seja o espírito do meu avô cuidando de mim, pois faz muitos anos que não a vejo, mas sinto que ele ainda está me protegendo, mesmo estando de longe. Se você chegou até aqui e se por acaso gostou do vídeo, por favor inscreva-se no canal, comente o que achou e compartilhe com seus amigos. Assim, você me ajuda a crescer e a produzir mais conteúdo de qualidade para você. Além disso, ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Mais uma coisinha. Não esqueça de deixar um hype, pois isso ajudará ainda mais na divulgação do vídeo. Muito obrigado e boa noite a todos.